Em 2017, eu me divorciei e isso foi o maior impacto que eu tive na minha vida depois de um casamento de 20 anos. Por conta de ter vivido muito enraizada na igreja, eu ensinava, fazia discipulado, dava palestras em casas de recuperações, ajudava assim, muitas mulheres e homens também em reabilitação. Era muito vivo em mim as regras religiosas. E de repente, quando eu me divorciei, eu perdi minha identidade. Porque eu falei, pronto, eu estou fazendo uma coisa horrível, né? Eu estou me separando de Deus e agora eu estou condenada. Aquela coisa que a igreja mesmo às vezes impõe para nós, né? Então, e eu me vi em depressão, coisa que eu achei que cristão não tinha depressão. Mas aí eu comecei a estudar para sair da depressão. E eu comecei a ver vídeos no YouTube para depressão, ansiedade, crises de pânico, desânimo. Eu não sabia mais quem eu era, eu precisava me resgatar a minha identidade. Aliás, eu nem sabia se um dia eu tive uma identidade minha. E foi aí que eu comecei a estudar a física quântica, a programação neurolinguística e tudo que a ciência fala sobre a autorresponsabilidade, sobre se apropriar daquilo, sobre atitudes que a gente precisa ter para ter uma resposta. O que a gente planta, a gente colhe. E o que aconteceu? Eu comecei, quando eu descobria que estava dentro do meu controle uma transformação de vida, eu comecei a seguir o passo a passo. E o primeiro passo foi reprogramar a minha mente na época. Por quê? Porque eu me culpava demais. E era uma culpa que era uma autocondenação e uma culpa da igreja, das pessoas, dos amigos. Era uma condenação que eu vivia. E quem vive em culpa, vergonha, humilhação, não consegue avançar. Vocês já perceberam isso. E a partir daí, a única coisa que eu podia mudar era a minha imaginação. Era na minha imaginação. E eu descobri que a física quântica fala isso, que nós temos que a observação, as moléculas, né, elas agem de acordo com a nossa observação. E eu comecei então a observar de uma maneira mais positiva. E aqui nesse primeiro desenho diz assim, a percepção. Aí tem um versículo, tá em Mateus 6:22, que fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, quão grandes trevas serão. Enquanto a gente se diminui, enquanto a gente se pune, se culpa, nós estamos nos olhando mal. E aí nosso corpo e nossa vida, tudo em volta, ela se enche de trevas, a gente não consegue avançar. Então, se de uma forma prática, a gente falou sobre o poder das palavras, né, sobre a vibração. O que eu mais ensino hoje, ajudo as pessoas que eu cuido, é sobre frequência energética, sobre vibração, sobre essa lei quântica mesmo. E mudar a forma como você vê as coisas, porque a forma como você vê, você recebe. E eu comecei a olhar diferente. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou olhar para o meu corpo de uma forma diferente. E eu vou me ver, na época, eu queria emagrecer. Eu vou viver com o corpo do jeito que eu quero. Eu vou me ver saudável. Eu vou me ver atlética. Eu vou me ver fazendo exercício. Eu não fazia nada disso. E conforme eu fui me olhando e fui fazendo os exercícios, comecei a fazer algumas técnicas de coaching. Eu me formei em coaching, psicanálise, depois disso, né? E hoje eu sou mentora. E aí eu consegui perder 20 quilos, naturalmente também. Isso já fazem, desde 2018, já fazem 8 anos que eu emagreci. E meu corpo foi se ajustando à minha imagem interna. E eu comecei a estudar sobre coisas que faziam bem, coisas que faziam mal, e eu fui me ajustando. Aí comecei a desenhar um novo relacionamento. Um relacionamento onde eu pudesse ter também paz, segurança, proteção. Porque no meu antigo relacionamento, eu era o homem da casa. Então as mulheres falam aqui, né, nós carregamos tudo, né, nós abraçamos, nós queremos fazer tudo. E eu fazia isso antes. Só que a mulher, ela é ótima em tudo, ela consegue fazer. Mas ela não foi criada para fazer tudo sozinha. Ela foi criada para ser cuidada, amada, protegida. E eu comecei a desenhar esse relacionamento. Eu falei assim, olha, eu quero um homem que cuide de mim, um homem que me dê carinho, que me dê afeto, que me dê proteção, que me dê sustento, tudo. Porque eu não queria entregar mais nada de mim. Não sei se algumas mulheres vivem isso, acho que a maioria das mulheres às vezes vivem isso. E aí eu comecei a desenhar mentalmente isso. Aí eu tive alguns relacionamentos curtos. E cada relacionamento que eu passei a ter, eu aprendi a falar as palavras certas. Em vez de falar eu tenho o dedo podre, eu comecei a falar, estou chegando próximo do ideal. Eu estou melhorando, eu estou chegando. Né? E aí eu encontrei o Rony. Né? E aí o que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa que tem tudo a ver comigo, tanto que nós escrevemos livros juntos. E só que na minha imaginação eu falei assim, eu quero um homem que me sustente. Não quero mais cuidar, não quero ser mais um homem da casa. Né? E quando a gente se encontrou, ele estava caído e aí eu comecei a ensinar sobre o poder das palavras, das emoções, da frequência. E aí ele começou, tudo que eu falava, ele via como uma atividade, ele começou a melhorar o seu posicionamento. E aí como que entra isso aqui?
Primeiro você tem que olhar como você olha as coisas, a informação que você recebe. Como a gente já ouviu, é um iceberg onde a maior parte do que controla a gente está no nosso subconsciente. Então, o que eu aprendi a fazer? Assim que eu recebo uma informação, ela vai para a nossa mente. Só que a hora que ela entrava na minha mente, eu tinha que ressignificar já rapidamente. Então eu comecei a identificar quais eram os meus paradigmas, as minhas crenças limitantes, e assim que eu recebia uma informação negativa, eu pensava, eu não posso ficar com ela dentro de mim. E eu já renovava para uma outra e começava a repetir, e eu fazia exercícios incessantemente. Reprogramação mental, vídeos de autoconhecimento, aquilo que era interessante, que era libertador para mim, um vídeo, às vezes de 15 minutos, eu ouvia o dia inteirinho aquele vídeo. Colocava e repetia, porque eu falava assim, eu não quero mais viver o que eu vivia antes. Eu comecei a renovar a minha mente. Aí em Romanos 12, 2 diz, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que renovar a mente o tempo todo. Assim que você recebe uma informação, toda informação ela vai gerar um sentimento. Pelo menos as informações que trazem impacto. Pode ser uma notícia, pode ser um pensamento. Ela vai gerar impacto dentro de você. E esse impacto vai produzir uma vibração. E aí em Provérbios 4:23 diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, do nosso coração depende a nossa vida, então das nossas emoções. E eu comecei a vigiar as minhas emoções e perceber qual a emoção que estava predominando no momento e reverter, comecei a agir. Então isso começou a acontecer em mim. E aí nós começamos juntos, né, uma caminhada. Um dia ele falou assim, olha, Deus me falou para eu mexer no livro que ele começou a escrever em 2014. E aí quando ele começou a mexer e começou a fluir, eu falei, eu vou pegar o meu também, que era um que estava lá há 6 anos já encostado, que eu tinha começado. E de repente fluiu juntos os 2 livros. Mas por quê? Porque a nossa frequência energética, a nossa vibração já tinha subido. Nós crescemos juntos. Porque nós fomos suprindo um outro de amor, de afeto, de segurança. E isso trouxe um crescimento pra gente. E aí, tudo que você vibra, o pensamento, como acho que a maioria já sabe, ele é elétrico, né? Ele lança uma vibração e o nosso coração é magnético. À medida que você pensa, você lança o pensamento e você atrai de acordo com o que você está sentindo. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem medo de passar necessidade, você vibra a escassez. Então, quando você recebe seu salário, em vez de você ficar feliz, você vai vibrar aquele medo de que não vai dar. E aí você tem que mudar isso, mudar a sua programação, começar a falar palavras que fortalecem e te coloquem para cima. E aí nós começamos a fazer isso e o que aconteceu? As coisas começaram a melhorar. Aí eu decidi não trabalhar, porque eu falei para ele, eu posso ficar 1 ano sem trabalhar? Ele falou, você trabalha se você quiser. Eu falei, era tudo que eu queria ouvir, eu precisava ouvir isso, né? Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, só fazendo umas terapias ainda e cursos. E ele começou a trabalhar, na época ele estava trabalhando de Uber, porque ele baixou lá no zero quase. Aí começamos juntos, aí ele arrumou um emprego, aí hoje ele é gerente comercial e as coisas começaram a melhorar. E começou, daí eu conversei com a Rafa algumas vezes sobre o livro, só que a gente não tinha condições ainda de fazer o livro, de publicar o livro. E é tão interessante porque, gente, funciona demais. E precisava isso que aconteceu com a gente, pra gente ter certeza. É como se isso aqui, eu vou passar pra vocês, ó, eu nem vou ler, olha, eu ia falar sobre cada ponto desses. Mas um dia, eu falava assim, eu preciso ter esse entendimento claro em mim, de uma forma prática. Como que eu faço para mudar a minha vida e mudar a vida dos outros se eu precisar ensinar? E eu peguei um papel e fiz esse desenho num papel, numa folha de sulfite. Eu desenhei assim, quando entra a informação na mente, você recebeu uma informação, pode ser pensamento, pode ser memória, pode ser uma notícia ruim. Você recebeu a informação, o teu cérebro já capta ela de acordo com padrões emocionais que você tem. E aí, se você é uma coisa boa, já vai para a gaveta das coisas boas, para as ruins, só que você começa a ter o controle disso.
E aí você decide para que lado vai a emoção e você vai guardar onde. E aí o que aconteceu? Conforme eu fui estudando, fazendo cursos, eu fiz aquela técnica de modelagem, que é você estudar a vida de pessoas bem-sucedidas. E eu comecei a estudar a vida de muitas pessoas bem-sucedidas. E eu percebi que o padrão entre elas, o maior padrão entre elas, deu para ver isso aqui também, que as pessoas que mais têm sucesso foram as que tiveram as piores tragédias na vida, as que mais fracassaram. Então eu comecei a ver o fracasso não como o fim, porque antes eu me tivesse, eu não nasci para dar certo mesmo, já desiste. Eu já entendo o fracasso como um degrau. O fracasso é só algo que eu tenho que vencer. É um desafio, como num nível de jogo, né? A gente tem que ir para o próximo nível e você vai vencer. Então, para mim, hoje, os desafios são assim. E aí eu comecei a mudar, eu comecei a controlar a minha vibração. E uma das frases que está no livro é: daquilo que está sob o teu controle, o quanto você controla? O quanto, de fato, você consegue controlar as suas emoções, a sua vida e as coisas que estão sob o teu controle? E aí eu comecei a controlar aquilo que estava dentro do meu controle, que era o quê? A minha alimentação, os exercícios, o que eu colocava para dentro de informação. E deixei a vida se encarregar de fazer o restante, porque aí o que aconteceu? Eu comecei a trocar aqueles paradigmas de fracasso para novos paradigmas. E no início eram fantasias. E foi incrível, porque quando eu comecei terminamos o livro, a nossa vida já estava melhor, já estava tudo caminhando, só que ainda não dava para publicar os 2 livros. E a gente queria publicar os 2 juntos. E aí, eu dei algumas opções para ele, eu ainda sou mais precipitada, assim, ele me segura um pouco, né? Eu falei assim, faz dessa maneira pra gente publicar. Daí ele falou assim, não, vamos esperar no tempo certo. Aí eu dava outra sugestão, e a Rafa às vezes cobrava a gente, e aí vai publicar, né? E a gente falou, não, nós vamos publicar. Mas ainda ele falava assim, se Deus deu a inspiração, Ele vai dar a provisão. E aí nós ficamos esperando. Gente, foi incrível. Porque nós ganhamos um sorteio de supermercado, que nós não fizemos inscrição. Era automático. E foi assim, eu antes, né, há um tempo antes de conhecer ele, eu comprava muito umas cartelas que em Campinas chama Vida Cap, não sei se vocês conhecem, tipo Telecena, essas coisas assim. Eu comprava mensalmente lá, semanalmente, que tinha um prêmio lá, ajudava o Hospital do Câncer, tudo, e eu comprava, e eu fiquei boa nesse negócio de visualizar. Então eu visualizei o homem ideal, eu visualizei meu corpo, eu visualizei, e eu me visualizava ganhando esse prêmio dessa cartela aí. Vivia me visualizando. E de repente, quando a gente se conheceu, né, eu falei pra ele, acho que eu vou comprar um Vida Cap. Ele falou assim, eu não gosto muito dessas coisas de sorte. Eu falei, meu Deus, não posso mais comprar porque não está de acordo com o que ele acredita. Aí eu parei de comprar. Eu falei, Deus, mas esse prêmio já existe. Porque eu já criei ele na minha mente. Eu já me visualizei indo lá receber o cheque. Né? E aí o que aconteceu? Um dia eu vou na portaria do prédio, pego uma carta lá. E você foi contemplada numa premiação em barras de ouro no valor de X. E nós ganhamos essa premiação, que foi muito mais do que a publicação do livro, que nos proporcionou estar aqui também fazendo esse trabalho com vocês. E nós estamos tão gratos porque a nossa frequência subiu, a nossa energia mudou. Mas nós decidimos que a gente não ia ficar caído. E qual que é o segredo do reiniciar? Que eu ensino no meu livro como se fosse um manual. Tem até exercícios práticos no dia a dia. Eu conto a minha história e conto como eu faço em cada área. E o reiniciar é a rapidez com que você se levanta depois de uma queda. É a rapidez com que você muda de humor depois de uma notícia ruim. Tende a alegria por passar por diversas provações, porque elas produzirão perseverança e maturidade. Então nós temos que ter alegria. Então a Bíblia fala em muitos versículos, fiquem bem, melhorem o humor, tenham disposição, porque aí vai ser impossível você não conquistar, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. É isso.